Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes na figura de seu Roberto da Saúde, que praticamente não falha em uma reunião, em uma sessão da Câmara. O senhor é um exemplo de cidadão para todos nós. E fica meu cumprimento ao senhor, a todos os presentes e aqueles também que frequentemente estão vindo à sessão da Câmara e aqueles que estão vindo pela primeira vez. Eu peço encarecidamente que retornem, porque a presença de vocês é importante. Eu peguei um pouco do tempo de Mendes, porque primeiro eu queria fazer uma análise do contexto brasileiro, para depois vocês entenderem o porquê das propostas e dos projetos apresentados essa semana. A cada ano que passa, eu me conscientizo de que o Estado brasileiro ele é um Estado falido. Ele é um Estado falido não só do ponto de vista econômico, mas ele é um Estado falido também do ponto de vista estrutural. Eu diria que desde o nascimento desse Estado chamado Brasil, quando eu digo Estado burocrático, a formação do poder público brasileiro, ele já vem de uma formação falida. E vocês podem me perguntar por que você considera isso. Eu vou trazer alguns dados para que vocês entendam. Muitas vezes, quando nós fazemos uma reforma de Estado no Brasil, a gente dá volta em círculos sem resolver a questão. A última PEC de gastos, não vou argumentar nem a favor nem contra a princípio. Atualiza-se apenas os investimentos na educação e na saúde, que são investimentos que não devem ser só atualizados, mas também devem ser, de fato, investidos com muita clareza, e deixa-se de buscar orçamento, deixa-se de buscar receita em outros lugares onde a gente poderia retirar. Vou tentar ser mais claro. Por ano, o Estado brasileiro gasta cerca de 550 milhões investindo em saúde e educação. Esses 550 milhões, eles poderiam ser facilmente recuperados se nós não tivéssemos uma sonegação de impostos de 700 milhões. Nós, Brasil, sonegamos 700 milhões de impostos por ano. O nível de corrupção, de dinheiro perdido na corrupção, é de 200 bilhões por ano. O imposto sobre grandes fortunas está aí, só que nunca o nosso Congresso brasileiro instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Se nós instituíssemos o imposto sobre grandes fortunas, nós arrecadaríamos por ano mais 500 milhões. Aí eu pergunto para vocês, qual é o congressista brasileiro que tem a coragem de instituir imposto sobre grandes fortunas? Porque o imposto não vai doer no bolso do pobre, o imposto vai doer no bolso do rico, daqueles que mais têm. Se vocês juntarem 700 milhões de sonegação, 200 bilhões de corrupção, que nós conseguimos pegar, fora o que nós não pegamos, mais 500 milhões de impostos sobre grandes fortunas, eu pergunto para vocês, será que de fato era necessário congelar os gastos com saúde e educação por 20 anos? Será que nós colocamos o dedo na ferida e será que nós de fato queremos uma reforma do Estado? Ou será que nós queremos protelar os problemas sociais, políticos e econômicos que nós vivemos há mais de 3, 4, 5, 6, 10 décadas dentro desse país? O Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo e é o segundo país em que a população mais paga impostos do mundo. E quem mais paga impostos é a classe média e a classe mais humilde, a classe mais vulnerável. Isso mostra para nós por que eu considero o Estado falido. O orçamento a nível federal, estadual e municipal, cerca de 70% é só para pagar funcionário. Se vocês levarem em conta que 70% do que a gente arrecada é só para pagar funcionário, sobra o que de investimento? Praticamente nada. E é isso que a gente tem visto. Tem uma frase do Jô Soares, que eu gosto muito dela e eu trouxe ela aqui para vocês. A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa. Se nós queremos uma reforma de fato no Estado brasileiro, ela deve começar pela nossa classe. E quando eu digo nossa classe, é a nossa classe de políticos. Eu não estou fazendo um apontamento direcionado a nenhum político, eu estou fazendo uma autocrítica à nossa classe. O que é que nós, políticos, de maneira geral, fazemos e contribuímos para a transformação do Estado brasileiro? É preciso que nós, políticos, tenhamos vergonha na cara. E eu digo de maneira genérica. É óbvio que existem exceções.
mas de maneira geral nós precisamos ter vergonha na cara. Mais do que isso, a nossa prática tem que ser igual à nossa teoria. Não adianta a gente vir aqui na tribuna, falar milhões de palavras bonitas e nós não temos a mesma prática. Não funciona, não resolve. A população já está cansada de palavra bonita. E digo mais, digo para vocês, por mim, pelo Jonathan, não adianta vir com pressão, não adianta vir criar instabilidade política, porque eu não me importo, eu não me incomodo. Quanto mais falam, quanto mais criticam, mais eu trabalho, porque o meu mandato, ele não é meu, ele é de vocês. E falta isso para alguns políticos brasileiros, entender que o mandato não é nosso, o mandato é da população que nos coloca. E aí eu trago uma frase de Abraham Lincoln: a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Então não adianta vir com pressão, porque quanto mais se pressiona, mais eu trabalho. De janeiro até o dia de hoje, ou cerca de 1 mês e meio de mandato, nós já apresentamos 6 anteprojetos de lei e 6 projetos de lei, em diferentes áreas: esporte, saúde, questão do lixo, da limpeza pública, e eu agradeço muito os vereadores que têm comprado essa ideia e têm trabalhado junto conosco nessas questões. Pensando nisso, o que eu mais escuto da população é o seguinte: eu, população, gostaria de ver o político na rua. E nesse ponto eu admiro o prefeito, porque você encontra ele muito na rua, e eu acho que esse é o caminho, estar na rua. E estar na rua implica, em um último projeto, só mais um minuto, presidente, que nós traçamos, eu e o irmão, que é secretário de Educação, que é o seguinte: vamos começar a fazer mutirões de educação, vamos reformar nossas escolas, vamos receber o apoio do poder público, mas vamos receber o apoio da iniciativa privada. E se preciso pôr, vamos colocar a mão na massa, eu, irmão, e eu convido todos os colegas para fazer isso, para a reforma de nossas escolas, para a reforma de nossas instituições públicas. Digo para vocês, termino esse discurso com uma frase, que é um trecho de um texto judaico que diz o seguinte: tolerar a desordem é consequência de uma má educação. E nós, pelo jeito, estamos sendo muito mal educados. E eu convido vocês a nunca mais tolerarmos a desordem dentro da história desse país. E esse país só vai sair da desordem se os políticos se mexerem e se a população caminhar junto conosco. Se essa casa é a casa do povo, essa casa tem que estar aberta para vocês. Bom carnaval para todos. Vamos pular o carnaval? Vamos, mas vamos voltar e vamos nos preocupar, porque tem muita coisa errada nesse país. Boa noite, fiquem com Deus e até após o carnaval.